No vestiário, Guardiola se aproxima de Messi, com um quadro tático na mão. Ele traça setas, aponta para os espaços vazios e diz: a partir de hoje, você não é ponta nem atacante. Sua missão é confundir o Real Madrid. Messi ouve atentamente. Ele sabe que algo grande está prestes a acontecer. Queria discutir uma posição nova para eu jogar. Queria testar algo novo. Horas depois, o Santiago Bernabéu está lotado. O Real Madrid entra em campo confiante, sem imaginar que está prestes a ser desmontado. Mas quando o jogo começa, algo parece estranho. Messi não está na ponta, não está na área, ele desaparece e reaparece em espaços que ninguém esperava. Os zagueiros do Madrid não sabem se avançam ou se recuam. Os zagueiros ficaram confusos sobre se deviam me marcar ou não. Quando percebem, já é tarde. O Barcelona desfila pelo Bernabéu, 6-2. Uma goleada histórica. Essa humilhação não foi obra do acaso. Ela foi meticulosamente planejada por Guardiola dentro de um quarto no CT do Barcelona às 10 horas da noite. O Pepe me ligou na véspera do jogo e me pediu que eu fosse para o centro de treinamento. O Guardiola analisou os movimentos dos zagueiros do Real e reparou que eles nunca costumavam marcar o camisa 9 de qualquer time. E tudo começou aqui. O Real Madrid entrou em campo confiante. Jogava em casa, vinha embalado por 17 jogos de invencibilidade e acreditava ter a fórmula para segurar o Barcelona. Mas Guardiola tinha outros planos. Até então, Messi era visto como um ponta genial, alguém que cortava da direita para o meio e desmontava defesas no 1 contra 1. Só que, naquela noite, tudo mudaria. Guardiola surpreendeu o mundo ao tirá-lo da ponta e colocá-lo no centro do ataque. O que parecia apenas um ajuste tático era, na verdade, uma revolução. Messi passou a abandonar a área, recuar para o meio arrastando os defensores madridistas para fora de posição e automaticamente abrindo espaços mortais para Henry e Eto'o. O Real Madrid ficou perdido. Era o início de um dos momentos mais emblemáticos da história do futebol. Nunca tínhamos usado uma estratégia como aquela numa partida, então o Real nem tinha estudado a possibilidade de usarmos aquela tática. Os zagueiros ficaram confusos sobre se deviam me marcar ou não. Mesmo na liderança e com 4 pontos de vantagem sobre o Real Madrid, aquele jogo no Santiago Bernabéu era crucial para o Barcelona na briga pelo título. Guardiola sabia disso. Por isso, por volta das 10 horas da noite, ele se trancou em sua sala no centro de treinamento, ligou uma música e começou a estudar minuciosamente cada detalhe do rival. Após horas de análise, encontrou um problema sem solução aparente. A defesa do Real Madrid era praticamente impenetrável. Com táticas convencionais, seria impossível derrubá-la. Mas, depois de tanto quebrar a cabeça, ele percebeu uma brecha entre os zagueiros Cannavaro e Metzelder e os volantes Gago e Guti. Havia um espaço que nem um camisa 10 tradicional, nem um centroavante poderiam explorar da maneira certa. Era ali que a muralha do Real Madrid iria ruir. Naquele instante, Guardiola pegou o telefone e ligou para o único jogador capaz de executar sua ideia, Lionel Messi. Sabendo que o técnico do Real Madrid passaria a semana estudando os movimentos de Messi como ponta direita, Guardiola decidiu pegá-los de surpresa. O Guardiola analisou os movimentos dos zagueiros do Real e reparou que eles nunca costumavam marcar o camisa 9 de qualquer time. Quando Messi chegou ao treinamento, ele revelou seu plano. Amanhã quero que você comece aberto na ponta, como sempre, mas quando eu fizer um sinal na beira do campo, você executa o papel de falso 9, como te expliquei. Sem um ponto de referência, os zagueiros deles vão ficar perdidos. Só há um jeito de vencê-los, sendo muito superiores. Messi sorri ao lembrar da cena e, entre risadas, conclui: e bem, foi exatamente isso que fizemos. O conceito de falso 9 não era novo. Lendas como Johan Cruyff já haviam experimentado a ideia no Ajax, mas nunca antes ele tinha sido executado com tamanha precisão e em um palco tão grandioso quanto o El Clássico. A decisão de Guardiola de transformar Messi no centro dessa estratégia foi um golpe de mestre. Em vez de atuar como um centroavante tradicional, esperando a bola na área, Messi fazia o oposto. Recuava para o meio-campo, puxando consigo os zagueiros do Real Madrid. Foi aí que o caos começou. Metzelder e Cannavaro, os pilares da defesa merengue, ficaram sem respostas. Se avançassem para pressioná-lo, abriam um buraco na defesa. Se recuassem, davam a ele total liberdade para desmontar o time. Here is Lionel Messi. Is this the stage for the wonderful little Argentinian
Eles estavam sem saída. Essa dúvida custou caro. Com os zagueiros sem saber se avançavam ou recuavam, os movimentos de Messi abriram espaços gigantes para os pontas do Barcelona, Thierry Henry e Samuel Eto'o, atacarem sem resistência. No meio, Xavi e Iniesta enxergaram a brecha e castigaram sem piedade, desferindo passes cirúrgicos que desmontaram a defesa do Real Madrid. Graças à tática do falso 9, tínhamos mais jogadores no meio-campo. Quando o Messi recuava, sempre tínhamos um homem a mais. O Pepe dizia que sempre teríamos a superioridade numérica em todas as partidas, e ele tinha razão. O jogo começou com Samuel Eto'o centralizado no ataque, enquanto Lionel Messi ocupava seu lugar habitual na ala direita. Mas isso duraria pouco. Aos 6 minutos de jogo, Guardiola, à beira do campo, fez o sinal combinado na noite anterior. Messi entendeu na hora. Ele abandonou a ponta direita e se posicionou no centro, entre as linhas do Real Madrid. Naquele instante, o jogo mudou. Era o início do fim. Imediatamente, Messi começou a flutuar para o centro, assumindo o papel de falso 9. O Barcelona transformou essa brecha em um pesadelo para os merengues. O Real Madrid tentou reagir explorando as laterais. Sérgio Ramos e Robben combinaram na direita, enquanto Marcelo e Heinz tentavam o mesmo na esquerda. A ideia era clara: puxar os meio-campistas do Barça para os lados e abrir espaço para infiltrações. Mas havia um problema. Xavi e Iniesta estavam simplesmente em outro nível. Pressionaram alto, sufocaram as opções de passe e isolaram Fernando Gago e Diarra no meio-campo. Touré acompanhava os atacantes do Real Madrid sempre que recuavam para buscar jogo, enquanto Henry e Eto'o forçavam os laterais do Madrid a ficarem mais recuados. O time de Juan de Ramos não conseguia respirar. Foi então que Messi começou a ditar o ritmo. Quando Cannavaro ou Metzelder tentavam segui-lo até o meio-campo, deixavam buracos enormes na defesa. E o Barcelona soube aproveitar. O primeiro gol de Messi refletiu isso perfeitamente. Ele recebeu um passe açucarado de Xavi, aproveitou o desajuste defensivo e, cara a cara com Casillas, finalizou com precisão. A essa altura, o Real Madrid já estava completamente perdido. Messi não só fazia gols, mas também criava chances com uma visão e precisão absurdas. Cada vez que caía no meio para puxar a marcação, Xavi e Iniesta acionavam Henry ou Eto'o, desmontando a linha defensiva merengue. O golpe final veio em uma jogada icônica. Messi recuou para receber a bola e, com um simples giro, atraiu 3 defensores para si. Com um passe cirúrgico, deixou Henry na cara do gol. O francês, frio e calculista, deslocou Casillas e fez 4-2. O Real Madrid estava de joelhos. No apito final, o placar mostrava um humilhante 6-2 no coração do Santiago Bernabéu. O que Guardiola e Messi fizeram naquela noite foi algo histórico. Ramos e Heinz, que deveriam dar suporte pelos lados, foram engolidos por Henry e Eto'o, enquanto Cannavaro e Metzelder ficaram perdidos diante dos movimentos imprevisíveis de Messi. A goleada forçou o Real Madrid a repensar sua abordagem. A humilhação sofrida em casa escancarou a necessidade de evolução para enfrentar o Barcelona de Guardiola. No ano seguinte, José Mourinho chegou com a missão de montar um time mais sólido, capaz de neutralizar o jogo de posse do Barça. Sua estratégia funcionou em alguns momentos, culminando na conquista da La Liga 2011 a 2012. Após este jogo, o falso 9 se tornou uma das táticas mais estudadas e imitadas do futebol. Times ao redor do mundo começaram a experimentar o conceito, tentando replicar o sucesso do Barcelona. Técnicos como Klopp, Thomas Tuchel e Roberto Mancini incorporaram variações do falso 9 em seus sistemas, tornando-o um marco do futebol moderno. A seleção espanhola também adotou a ideia, usando jogadores como Cesc Fábregas nessa função. A inspiração veio diretamente do sucesso que Guardiola teve no Barça. Para Messi, esta partida foi um momento decisivo em sua carreira. Marcou sua transição de um talento prodigioso para um gênio indiscutível. A inovação tática de Pep Guardiola neste jogo solidificou sua reputação como uma das maiores mentes do futebol. Por fim, o Barcelona conquistou La Liga naquele ano, consolidando o domínio de Guardiola. Se naquele dia foi Guardiola quem deixou seu rival impressionado, no Mundial de Clubes, a situação se inverteu. Dessa vez, foi ele quem se surpreendeu com um técnico brasileiro, Fernando Diniz.
O impacto foi tão grande que ele declarou: "Nunca enfrentamos um time assim antes. Lembra muito o típico futebol brasileiro dos anos 90. Ele se referia ao que viu ao enfrentar o Fluminense de Diniz. Quer entender por quê? Então confira o vídeo ao lado direito da tela.